Magnetita é um ímã que eu encontro na natureza. Assim como quando eu tinha cargas elétricas. O corpo, a esfera, o corpo perdeu ou ganhou cargas elétricas. Ele ficou carregado eletricamente. Tem força de atração e de repulsão elétrica. Mas aqui também existe força de atração e repulsão magnética. Para nós, são duas coisas diferentes, apesar de estar relacionadas. A diferença que eu quero fazer aqui é que o ímã não é ímã porque ele perdeu ou ganhou elétrons. Isso é eletrostática. Atrito, contato, indução tem a ver com ganhar ou perder, elétrons tem a ver com força eletrostática, força elétrica. Agora nós vamos falar de força magnética. Tem uma relação entre eles? Claro que tem, vamos chegar lá. Bom, mas ímã, então a tal da magnetita atraiu o tal do cajado. Então o ímã natural que eu encontro na natureza, nessa região da magnésia, chama magnetita. Estudar esta pedra, estudar esta rocha, essa magnetita, o estudo da magnetita é o nosso magnetismo. Eu encontro ímãs na natureza, portanto, ímãs naturais, encontro ímãs artificiais. Encontro ímãs que eu produzi, que eu fabriquei, ok? Os ímãs têm vários tipos de ímãs. Eu posso ter um ímã, tenho um ímã de barra, tenho um ímã de botão, tenho um ímã de agulha de bússola, tenho um ímã de ferradura. Bom, tudo isso são ímãs. Para a gente poder vou sair um pouquinho daqui, só para antes de, como estamos no momento online, vamos ver se eu consigo aqui com você te mostrar o que eu quero. Eu fiz outro tipo de registro depois, que eu vou te mostrar. Mas só para, eu tenho aqui, então, o ímã de barra, este ímã de barra é aquele em que, pronto, o ímã de barra, este é o ímã de barra, no ímã de barra, eu sempre, muito bem. Alguém me confirma que está me vendo só, por favor? Porque eu no meu celular sempre me perco. Está dando para ver, sim. Obrigado, minha linda. Então, assim, o ímã de barra, certo? Eu tenho aqui um polo norte e um polo sul. Perceba como a imagem é revertida, né? O N aparece ao contrário. Mas aqui eu tenho o ímã de barra. Eu posso ter também aqui o ímã de ferradura, em que um lado é o polo norte e o outro sul. E tenho aqui ainda um ímã de botão, ok? O meu ímã de botão, o lado vermelho representa o norte, o lado azul representa o sul. E aí aqui eu tenho esses dois. Eu vou mostrar de forma decente para vocês, mas coloquei aqui o norte, vou colocar aqui o norte virado para o norte. Aqui está sul, virar o sul para você, então eu vou virar o sul para lá agora. E vou fazendo isso alternadamente, sempre deixando o mesmo lado virado um com o outro, porque os iguais se repelem. Então, o que eu tenho aqui é um certo amortecedor. Opa, vai voar tudo aqui. Um certo amortecedor magnético. Agora, se eu faço assim, ele vai puxando, porque aí os opostos eu sei que se atraem. Então, assim, só queria ainda nesta lógica dizer para você que a agulha de uma bússola
nada mais é do que um ímã. Então, a minha bússola, eu tenho uma agulha, em que eu tenho o polo norte é o vermelhinho e o sul é o azulzinho. Então, a minha agulha de bússola, ela está sempre virada para algum lado. Ela está sempre apontando o seu norte e o seu sul, né? E é disso que nós vamos começar a falar agora. Bom, ainda só para... Depois, ainda nisso, o ímã, deixa eu mostrar o geral, depois eu sistematizo lá de forma melhor para você. Né? O meu ímã aqui puxou o meu pendrive e pode ter estragado ele, a vida é assim, não é verdade? Eu tenho aqui um clips que é puxado pelo ímã. Mas o clips, ele é sempre puxado pelo ímã. Não importa se está de um lado ou se está do outro. Ele é atraído tanto pelo norte como é atraído pelo sul. O clips, ele é de um material chamado ferro magnético. Então, vamos tentar sistematizar um pouco disso tudo para você. Primeiro, então vamos lá do início. Né? Agora, depois eu volto aqui para você. Vamos ver. Deixe-me lá compartilhar de novo. Muito bem. É assim, ó. Então vamos lá. A história começa com: eu tenho aqui uma... Estou aqui lendo as mensagens, qualquer coisa, ok? Você me indica. Eu apanho um pouco aqui no celular, acabei de me derrubar de novo. A vida é assim, mas a gente chega lá, fica tranquilo. Agora quem vai interromper serei eu mesmo, não, voltou. Então vamos lá, ó. É assim. Eu quero... Você só confirma, gente, que eu apanho demais aqui no celular. A única coisa que eu consigo nele, que já é alguma coisa, já é bastante bom, é ver suas mensagens. Fala para mim, por favor, se você está vendo o PowerPoint. Sim? Não sim? Não. Ok, obrigado. Então, alguma coisa eu fiz de errado. Vamos lá de novo. Deixe-me ver qual a bobagem que eu fiz. Para a apresentação. Vamos lá de novo. Tchum. Foi. Compartilhei. Peguei. Vim aqui. Agora foi, né? O meu também não estava, não sei porquê. Agora foi. Confirmam? Sim. Agora no meu está aparecendo também. Legal, obrigado, gente. Sem vocês, isso seria impossível. Olha só, vamos lá. Eu estou dizendo aqui, qualquer coisa, manda mensagem aqui. Estou dizendo aqui para vocês o seguinte. Começamos por ímã. Como é que ele funciona? Por que ele chama polo, tem polo norte, tem polo sul? Como é que é essa parte inicial? Primeiro, a historinha eu tenho a agulha da bússola. A minha agulha da bússola, ela nada mais é do que um ímã. Mas a historinha é qual? Eu venho aqui, a agulha da bússola está aqui, e ela aponta para o norte de geografia, para o norte do planeta, para o norte geográfico. Aí eu fui lá e mexi na agulha da bússola, virei ela, mas ela volta, e de novo aquele lado vermelho aponta para o norte, e aquele lado azul aponta para o sul. Aí eu mexo de novo. O que acontece? De novo, ela volta e crava com aquela parte vermelha apontando para o norte de geografia, o norte do planeta Terra. E aí eu faço um montão, mas não adianta. Depois de um certo tempo, ela volta à mesma situação. Então, primeiro,
vamos dar nomes. Este lado vermelho, que aponta sempre para o norte de geografia, ganhou o nome de Polo Norte. O lado que aponta para o norte do planeta, para o norte geográfico, para o norte terrestre, ganhou o nome de Polo Norte. O lado que aponta para o polo sul do planeta, o sul geográfico, o sul terrestre, ganhou o nome de Polo Sul. Então, o polo norte da minha bússola aponta para o norte de geografia. O polo sul da minha bússola aponta para o sul de geografia. Ok. Mas eu disse que aqui não é eletricidade, mas que os iguais continuam se repelindo, os opostos continuam se atraindo. Bom, como é possível aqui ser norte e apontar e lá ser norte? Bom, porque aqui é norte magnético da minha bússola. Lá é o norte do planeta Terra. Mas então por que esse cara aponta para lá? Tanto que ele ganhou o nome de Polo Norte porque ele aponta para o norte de geografia. Podiam ter dado o nome de Sebastiana, né, de Joãozão. Não, resolveram dar norte e sul. Bom, então por quê? Porque ele sempre aponta para o norte, porque lá é como se a Terra, devido aos movimentos da Terra e do que eu tenho no seu centro, do magma que eu tenho lá dentro, toda aquele líquido ferroso, aquele líquido cheio de ferro derretido, fundido, e que eu tenho lá no centro da Terra, os movimentos da Terra, produz dentro dela como se eu tivesse um grande ímã. Um imão, em que lá no norte de geografia está o sul deste imão da Terra. Não tem um imão, são os efeitos magnéticos do movimento da Terra e do que eu tenho lá dentro dela. No entanto, no seu centro. No entanto, é como se fosse um grande imão. Um grande imão em que o sul deste imão, vou chamar de sul magnético da Terra, está onde? Praticamente aonde? No norte de geografia. Então, a agulha da minha bússola, o polo norte dela chama norte porque ela aponta para o norte de geografia. E por que ela aponta para o norte de geografia? Porque ela é atraída pelo sul magnético da Terra. O norte da minha bússola, que é o norte magnético, porque a bússola é ímã, então é magnético, aponta para o norte de geografia e para o sul magnético. Ela é puxada pelo sul magnético, que está onde? No norte de geografia. Você está querendo me dizer que o sul da minha bússola, a agulha da bússola é um ímã, o sul da minha bússola aponta para o sul de geografia, o sul do planeta Terra, porque lá está o norte magnético terrestre. Lá está o norte do imão da Terra. E os opostos se atraem, então o sul é atraído pelo norte magnético da Terra. Por isso ele aponta para o sul de geografia. Então, completando, Polo Norte aponta para o norte geográfico e para o sul magnético. O Polo Sul aponta para o sul geográfico e para o norte magnético. Até aqui estamos. Falem comigo, por favor, dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Estou aqui nas mensagens. Indagações, tudo bem? Até aqui, ok? Eu sei que talvez seja tranquilinho, mas não se deixe enganar. Cuidado com os nomes. Falou o norte da minha bússola aponta para o norte, ok. Norte o quê? Norte geográfico, verdade. Polo norte da minha bússola aponta para o sul. Que sul? Sul geográfico, não. Aponta para o norte geográfico. Sul magnético, ok. No norte geográfico está o sul magnético. Tudo bem? Cuidado com as palavrinhas. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Se tá ok, se você me entende, lembrando que você pode perguntar. Se você me entende, aqui precisamos fazer uma correção. 90% dos exercícios vão ser assim. Dessa parte, vão ser desse jeito. Assim. Essa relação que eu desenhei aqui. Na vida real, então de vez em quando aparece a vida real, este imão da Terra, que está dentro da Terra, na verdade,
não está exatamente o sul no norte geográfico e o norte no sul magnético. No sul geográfico, perdão. Não está. Tem um ângulo, tem uma diferença. Não está exatamente na mesma posição. Quer dizer que se eu pegar uma bússola de verdade, bússola, que é um imãzinho, não é exatamente o norte geográfico que eu vou chegar um pouquinho para lá. Que se eu comparar o imã indica e que um GPS indica como norte, vai ter uma diferençazinha. Se for uma bússola de verdade, uma bússola virtual, vai dar diferença. Eu sempre digo que nos celulares antigos, hoje não sei, mas numa versão de smartphone tinha lá 2 bússolas que você podia escolher qual. E aí sempre tinha uma diferença. Por quê? Como ele estava reproduzindo o que seria magnetismo terrestre mesmo, e o outro por GPS. Então, ele localizava o norte não pelo magnetismo, mas pelo GPS. Então, tem uma diferençazinha. Já caiu na Unesp, já caiu, bom, mas posso falar assim, aproximadamente, ou a diferençazinha. Primeiro é isso. Para começarmos, a agulha da bússola nada mais do que é um ímã. Ímã. Em que seu Polo Norte chama Polo Norte, foi batizado assim porque ele aponta para o norte de geografia. E ele aponta para lá porque lá está o sul magnético da Terra. Ok? Tranquilos? Vamos nessa. Norte, norte, repulsão. Repulsão é força, ok? Força de repulsão. Sul e sul, repulsão, um empurra o outro empurra o outro. Um empurra o outro empurra um. E norte e sul, atração. Um puxa o outro puxa um. Aquela historinha, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Eu dizia aqui da atração da repulsão, mas queria tentar mostrar para você. Tá aí, agora. Olhe lá. Vamos voltar, porque uma coisa é eu mostrar o clipezinho, né? Mostrar uma animação. Outra coisa é a imagem que eu fiz aqui agora há pouco, um pouco antes para você. Ó, norte e sul, azul é sul, vermelho é norte, se atraem. Certo? Agora, norte com norte. Por favor, perceba, eu vou tentar juntar e soltar. Então, norte com norte, repulsão. Ok? Tranquilos? Bom, e aquilo que eu tentei mostrar aqui ao vivo para você, eu filmei. Então, aqui, quando eu coloco o norte para cima e coloco esse com a face virada de norte para baixo, repulsão. O que o mantém em equilíbrio é que ele tem um peso, mas tem a força de repulsão jogando ele para cima. Então, estou alternando as cores para que fique sempre cor do mesmo jeito, na verdade, face com face. Agora azul com azul. Só a história do que porque é uma repulsão aqui. Então tá, os iguais se repelem. Aqui é o tal do amortecedor magnético. Se eu fizer o contrário, aquilo que eu tentei fazer aqui aquela hora, vocês todo mundo tinha conseguido me entender, então perceba que agora, quando são os opostos, ele se atrai. Vai puxando. Pronto. Então, voltando. Os iguais se repelem, os iguais se repelem e os opostos se atraem. Foi isso que eu fiz ali. Em vez de ser barra, eram botões. Ok? Bom, se você me entende aqui, vamos... Esse é o clássico, eu dizia. Mas pode ser que não seja o clássico. Aliás, normalmente não tem. Ele vai assim só, que você está muito acostumado. Mas se tiver desse jeito, norte com norte repele, sul com sul repele. Vai fazer assim. Se tiver assim, sul, norte, atrai. Vão puxar assim. Mas se ele tiver deste jeito,
Norte, norte, sul e sul. Repulsão. E se ele tiver o contrário, norte com sul, sul com norte, atração. É isso. Basicamente isso. Então tá, já sei que os iguais se repelem, os opostos se atraem. O que eu não sei, por que o ímã é ímã? Bom, o ímã é ímã. Ímã permanente, tem os ímãs temporários. Eu transformo, por exemplo, uma chave de fenda, um clipe em ímã. É um ímã temporário. Vamos falar do ímã permanente. Todo ímã tem dois polos. Polo norte e polo sul. Todo ímã tem dois polos. Um polo norte e um polo sul. Por quê? Porque dentro do ímã tem um monte de ímãzinhos elementares. Ou domínio magnético. O que acontece é assim. Muito cuidado agora com a minha explicação. Fique esperto aí. Tá bem? Agora se liga. Tudo é formado por átomos. Os ímãs são formados, os átomos são formados por elétrons girando em torno do núcleo. Esses elétrons girando em torno do núcleo produzem um efeito. Essa é uma das explicações, ok? Um efeito, que este efeito do movimento do elétron, assim como o movimento da Terra produz magnetismo, o movimento do elétron dentro dos corpos produz imãzinhos elementares. Um monte de imãzinhos. A setinha é o norte, a bundinha é o sul. Todos apontando para o mesmo lado. Então desse lado, ó, norte, 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 norte. Isso aqui vai ser norte. Sul, 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 sul. Aqui vai ser sul. Ah, prof, mas aqui tem norte e sul. Por isso que no meio aqui é menos intenso. Vamos devagar? Vamos. Por que o ímã é ímã? Por conta do movimento dos elétrons lá dentro. Existem outras explicações, mas basicamente tem a ver com eu tenho imãzinhos lá dentro do corpo, todos apontando para o mesmo lado, por isso que o ímã é ímã. Mas o que produz isso? Os elétrons que ele tem lá dentro dele. Ok? Não é porque ele perdeu o elétron, ganhou o elétron. Isso é outra coisa. Isso é força elétrica, força eletrostática. Aqui não. Aqui tem a ver com o movimento mesmo. Bom, ímãs são formados por um monte de imãzinhos. Tem a ver, então, com a sua estrutura, com o que ele tem lá dentro dele, que está produzindo imãzinhos elementares, que tem a ver com os elétrons se movendo lá dentro. Ok. E o que não é ímã? Você também é formado por átomos. Meu microfone é formado por átomos. O meu porquinho aqui é formado por átomos. Bom, por que eu não... Eles não são ímãs? Por causa disso aqui, ó. Porque os ímãs elementares deles, cada um aponta para um lado. Esses elétrons em movimento produzem imãzinhos elementares também. Só que cada um indo para um lado. O que acontece? Uma soma de vetores, por exemplo, como essa, eles se cancelam. Sem querer complicar, pensa que cada um aponta para um lado, então o resultado é como? É zero. Os materiais, perceba que é importante, aquilo que é ímã, seja natural ou seja fabricado, é formado por ímãs elementares, todos apontando para o mesmo lado. Aquilo que não é ímã, ele também é formado por ímãs elementares, só que cada um aponta para um lado, o resultado é campo magnético, é magnetismo zero. Mas tem materiais, os chamados ferromagnéticos, que quando eu chego com o ímã perto dele, por exemplo, eu chego aqui com o polo sul, esses nortes vão ser atraídos por ele. Esse sul atraído para aquele norte. E aí eles que estavam todos bagunçados, agora se alinham, melhor dizendo. E o que acontece? Agora eu tenho os imãzinhos todos apontando para o mesmo lado. O norte para lá, o sul aqui. O que você está dizendo, prof? O que eu estou dizendo é que no caso do meu clips, ele não é ímã, ele não atrai outro clips normalmente. Mas quando eu coloco ele perto de um ímã, ele se transforma num ímã. E ele é atraído. Como eu cheguei aqui com o polo sul,
aqui vira polo norte nele. E aí eles se atraem. Mas se eu inverter, esses são chamados materiais ferromagnéticos. Mas, prof, e se eu inverter? Se aqui está o sul, se eu colocar o sul do outro lado, vai inverter. Então, no ímã tem atração e repulsão quando é com outro ímã. Isso mesmo. Iguais repelem, opostos se atraem. Agora, se é um ímã e um clipes, uma chave de fenda, um prego, materiais ferromagnéticos, ele não é ímã. Quando eu chego com o ímã perto dele, ele se transforma no ímã e é atraído. Se eu inverto, ele continua sendo atraído porque ele também inverte. Diferente de quando eu tenho dois ímãs. Norte com sul, se eu inverter o outro, vai ficar norte com norte. Aí se tinha atração, vira repulsão. Aqui não. O material ferromagnético é sempre atração. Depois que eu jogar ele fora, ó, tá aqui. Se eu tiro... Opa, tá aqui. Se eu tirei, ele volta, depois de um certo tempo, ele volta ao normal. Então, uma semana depois, eu fui pegar aquele clips que eu guardei em outro lugar. Acontece o que com ele? Não é mais ímã. Não precisa ser uma semana depois, estou exagerando. Ímã por quê? Porque é formado por ímãs elementares ou domínio magnético. Elementares, monte de imãzinhos apontando para o mesmo lado. Para quem não é ímã, cada um aponta para um lado. Para materiais ferromagnéticos que não são ímãs, quando eu coloco perto, ele se transforma em ímã. E ele é sempre atraído, porque ele sempre gira aí. Bom, há estudos de que aves têm como se fossem vários imãzinhos dentro que também se alinham ali e que é por isso, é deste jeito que as aves conseguem sair do norte para o sul, por exemplo. Elas migram por uma orientação magnética. Por isso que elas não se perdem. Não tem GPS, mas tem magnetismo. Ou esse é bastante conhecido, esse estudo. Já caiu no Enem, já caiu no FUVEST, na Unesp. Bom, outros de que a vaquinha pasta também por uma orientação magnética, o lado que ela pasta. Outro ainda mais, ainda em polêmica, em estudo, que o cachorro, quando você leva ele para sair, para fazer suas coisas são suas necessidades fisiológicas, ele enrola, vira de um lado, vira do outro, vira do lado, vira do outro, até parar. Ele está procurando, há quem diga, há estudos sobre a sua orientação magnética. Então ele vai fazer cocôzinho, é sempre apontado para um certo polo. Esses dois últimos são mais polêmicas, mas de qualquer forma, nós mesmos temos algum magnetismo dentro de nós. Bom, eu não preciso muito decorar essas palavrinhas, o que me interessa mais é o ferro magnético, que são sempre atraídos, mas tem também os que não interagem, e tem também os materiais que sempre repelem. Esses são os paramagnéticos, que ele gira, mas gira ao contrário. Bom, o que mais me interessa são os ferromagnéticos. Dito isso, não é uma tabelinha para decorar, é muito mais para curiosidade orientar. Se você está ok comigo aí, se ainda estamos aí, vamos lá, o que interessa. Amor da minha vida, flor do campo. Não é porque o ímã é ímã que ele vai ser sempre ímã, tá? Se eu jogá-lo numa temperatura muito grande, chamada temperatura de Curie, o material pode perder suas propriedades ferromagnéticas. Estou falando aqui o detalhe dos detalhes, tá bem? O mais importante, sem dúvida, atração, repulsão, por que o ímã é ímã? Material ferromagnético.
Bom, aí eu fui lá, estava dando aula e quebrei o ímã. Quebrei o ímã no meio. O que acontece? Eu passo a ter 2 novos ímãs. Quebrou no meio, não existe, aqui é importante, não existe ímã de um polo só. Não existe. Como não existe ímã de um polo só, significa que aqui é norte, continuou norte. Então esse pedaço aqui virou sul. Aqui é sul, continua sul. Então outro pedaço onde quebrou virou norte. Por quê? Porque não é formado por imãzinhos elementares. Aqui é sul, então sul, norte, sul, norte, sul, norte. Cortou aqui. Então aqui virou quem? Norte. Sul, norte, sul, norte, sul, norte. Aqui é norte, então aqui é sul. Eu jamais terei um ímã com um polo só, e muito menos com polos iguais. Todo ímã tem 2 polos distintos, um polo norte e um polo sul. Quebrei de novo o ímã, 2 novos polos, 2 novos ímãs. Quebrei de novo o ímã. Perceba que aqui, né, se for deste jeito que eu quebrei, eles vão se atrair, né? Norte com sul. Quebrei, mas vai atrair. Ó, sul com norte vai atrair. Sul com norte vai atrair e assim por diante. Isso chama-se... O que é a inseparabilidade dos polos? Os polos não se separam. Posso quebrar, mas vou continuar sempre tendo o ímã com 2 polos. Mas eu posso quebrar o ímã assim. Em vez de transversal, longitudinal, ao longo do corpo. Pensa sempre nos imãzinhos que estão lá dentro. Se eu quebrar assim, então aqui ficou norte, aqui sul. Aqui norte, aqui sul. Se colocar um perto do outro, norte com norte repele, sul com sul repele. Diferente da anterior, então. Cuidado como ele quebrou o ímã, ok? Tome muito cuidado. Mas uma coisa não muda. Sempre terei ímãs de polos distintos, 2 polos sempre. Nunca um ímã com polo só. Eu já disse disso. Estou aqui repetindo, porque esta é a base para eu fazer quando o ímã quebra. Depois pode ser que fique desse jeito, pode ser que fique desse jeito, e é isso que a gente vai ver. Bom, estou falando, e aí para fecharmos vamos ao campo magnético. Campo magnético do meu ímã. O meu ímã, ele tem um polo norte e um polo sul, certo? O polo norte e o polo sul são... Polo norte e o polo sul são os polos, são onde se concentra o magnetismo, a força magnética. No entanto, em volta dele, isso aqui é ferro raspado, limalha de ferro, em volta dele tem um campo magnético. Se lá na elétrica eu tinha um campo elétrico, aqui eu tenho um campo magnético. De forma que, olha a disposição da limalha de ferro. Concentra mais os polos e fica menos em volta, mas em torno do ímã eu tenho campo magnético. Bom, se você me compreende até aqui, só mais uma vez. Bom, é assim. Primeiro, chamar a sua atenção para aquilo que... Ai, quebrei. Mas tudo bem, a vida é assim, não foi meu ímã desta vez. Quando eu quebro um ímã, eu divido... Perdi. Ah, tá aqui. Eu divido ele em 2 ímãs. Então, se ele está assim, por exemplo, fui lá, comprei o meu ímã. Você está me vendo, gente? Pronto. Se você... Aqui eu tenho 2 ímãs, tenho um ímã. Se eu quebro o ímã como quebrei, estava dando aula um dia desse, tal, quebrou o ímã. Então, um lado ficou polo sul, o outro continua com seu polo norte.
Aonde está o sul, aqui vira norte. Aonde norte, do outro lado fica o sul. Eu nunca terei ímã com um polo só. Primeira coisa fundamental. A segunda é muito difícil de fazer aqui, por isso eu tirei uma foto. Mas aqui eu tenho limalha de ferro. Aqui eu tenho ferro raspado. E ao colocar um ímã, não sei se você consegue enxergar, é que aqui a gravidade age e atrapalha, mas a limalha de ferro vai se concentrar nos polos. Aqui eu tenho um imãzinho e ferro raspado. Depois eu te mostro em vídeo, mas para ver se você consegue enxergar melhor. Mas perceba que tem uma distribuição em volta dele. Ó. Ou seja, não é só nos polos, eu tenho um campo magnético em volta dele. Vamos ver se eu consigo te mostrar melhor no vídeo. Então é assim. Eu estou dizendo para você que em torno do meu ímã, todos vêm, né? Em torno do meu ímã, eu tenho aqui um campo magnético, que eu vou representar. Inclusive, quando tinha campo elétrico, tem a linha de força. Aqui também vai ter uma linha de campo, ou linha de indução magnética. Em que eu vou fazer como ficaria a minha bússola em cada ponto aqui em volta. Ó, a minha bússola é um ímã, em que o vermelhinho é o norte, o cinzinho é o sul. Então, ó, o vetor, o B, quem é esse B, prof? É o chamado vetor campo magnético. Lá na elétrica tinha um campo elétrico, aqui tem o vetor campo magnético. Em cada ponto em volta do meu ímã, eu tenho o vetor campo magnético. Eu tenho um vetor campo magnético mais intenso perto dos polos. É fácil. A setinha do vetor campo magnético representa o vermelhinho, representa o norte, e a bundinha representa o sul. Está aqui a foto que eu te falei. Eu simplesmente coloquei aqui aquele negócio lá, aquela malha de ferro que está dentro de um líquido transparente. Em cima, olha a distribuição, ó. Eu tenho campo magnético em volta dele inteiro. Olha que curvo o negócio, ó. Ó. Mas aqui nos polos é onde ele é mais forte. Então, dependendo, ó, olha essa foto aqui. Então, linhas de campo são as linhas que vão, ou linhas de indução, são as linhas que vão representar o meu campo magnético. Só antes dele, vamos para o vídeo aqui, para você, aquilo que eu acabei de tentar te mostrar para você. Olha lá, tentar te mostrar para você, prof, tá mal de português. É verdade, olha lá. Perceba, ó, norte, sul. Olha a figura, olha a figura. Olha como se dispõe, como se posiciona a limalha de ferro. Mais intenso nos polos, e ela faz, ó, tô fazendo uma curva aqui, né? Ó. Bom, o que você está falando, prof? O que eu estou dizendo é que em volta do meu ímã eu tenho um campo magnético. E eu já sei que ele é mais intenso nos polos. Beleza. E como é que eu faço para representá-lo? Por um vetor campo magnético. Mas como é que eu faço para representar tudo aquilo, todo aquele desenho? Como é que eu faço para representar isso tudo aqui? Ah, vou representar essa figura, isso tudo, ó, isso tudo, por linhas de campo, ou linhas de indução, que vão representar quem? O campo magnético em volta do meu ímã. Então vamos lá nele. E como que eu faço para deduzir, como é que eu deduzo essas linhas de campo? A ideia é a seguinte, ó.
Aquilo que eu te mostrei era um ferro raspado. Mas pensa comigo assim. Se eu colocar uma bússola aqui, lembrando que a bússola é um ímã, o polo norte atrai o polo sul. O polo sul atrai o polo norte. Mas como ela está mais próxima aqui do que desse, ela fica nessa posição. Se eu colocar aqui, ó, esse atrai e esse atrai. Se eu colocar uma agulha, uma bússola aqui, ó, por que assim, prof? Porque o sul atrai o norte o sul. O que eu estou dizendo? Dependendo da posição que eu colocar a minha agulha de bússola, eu vou ter, ela vai ficar de um jeito. Olha outra aqui. Olha outras aqui. Não entendi ainda. Eu tenho ímã. Aí coloquei um monte de malha de ferro. Vou substituir de ferro, colocar bússolas. Por que as bússolas? Porque elas eu sei onde está o norte e onde está o sul. Só no olhômetro eu já sei. Por que esse cara está apontando assim? Porque esse norte é atraído para esse sul. Por que esse cara está assim? Porque esse sul é atraído para esse norte. Então, se eu colocar um monte de bússolazinhas, lembre-se que essas bússolas representam o meu vetor campo magnético. Então, essas bússolazinhas, se eu agora brincar de unir as linhas, eu acho as chamadas linhas de campo, ou linhas de indução, que representam quem? O campo magnético. É muito comum eu ter a linha de campo lá, ele me perguntar, ou o ímã, ele me perguntar como é que fica a bússola. Lembre-se que a linha de indução é a própria bússola. Ó, a setinha, por que a setinha é para cá? Ó, porque o norte é para cá. Lembra que a setinha é o norte, a bundinha é o sul. Então a linha de campo vai ser assim, ó, a linha de indução vai ser assim, ó, sai do norte, magnético, e entra no sul, magnético. E continua aqui dentro. Sai, entra, continua lá dentro, sai, entra. As linhas de campo representam o campo magnético. Então, neste ponto, como eu já sei como fica a bússola, ó, tá vendo esse? Setinha é para lá? Então, a minha bússola vai ser para lá. Vermelhinho para lá. Vou tirar as bússolas. Pronto. As linhas de campo representam o vetor campo magnético. Ou a bússola, só a mesma coisa. Quer ver, ó? Vou pôr um vetor aqui. Ele é sempre tangente à trajetória. Esse é o norte da minha bússola, esse é o sul. Vou colocar aqui, sempre tangente, porque esse é o norte, esse é o sul. Ó, esse cara aqui, podia ser esse, podia ser aquele. Deixa eu ver se eu entendi. Meu ímã, você falou, mas me perdi, prof. Vamos de novo. Meu ímã possui, deixa eu ir para ver se eu tenho alguma mensagem. Meu ímã possui um campo magnético em volta dele. Ok, eu sei que o ímã ele é mais forte nos polos e em volta dele todo tem um campo magnético. Legal. Como eu achei o desenho do campo magnético? Brincando de colocar bússolas em volta. Ao colocar as bússolas em volta, as bússolas representam o meu vetor campo magnético. Setinha norte, bundinha sul. E aí, ao unir esses pontos, eu obtive as linhas de campo, ou linhas de indução. Perceba, por favor, que aqui tem mais linhas. O campo é mais forte. Mais linhas, o campo é mais forte. As linhas estão mais espaçadas, mais longe entre si. O campo é menor. Quanto mais perto estão as linhas de campo, igual lá era, apesar de ser diferente, lá no campo elétrico. As linhas mais próximas, então, mais intenso era o campo. Aqui também. No meu ímã, atenção, as linhas de campo saem do norte, entram no sul. Isso por fora. Que, na verdade, elas não param, elas continuam, ok? Elas continuam aqui dentro. Então, deixa eu entender. Essas linhas de campo representam o campo magnético. Isso, o magnetismo em volta do meu ímã. Isso. Ele pode quando vai representar o ímã, o campo magnético do ímã, ele pode representar as linhas de campo, pode. Pode desenhar os vetores campo magnético em cada ponto.
que nada mais é do que a agulha da minha bússola. Ou me perguntar como fica a agulha da bússola. A agulha da bússola é o próprio vetorzinho, que é a própria setinha do meu desenho. E por que o meu desenho ficou assim? É como se eu colocasse a minha agulha da bússola ali e fosse andando com ela. Ela fica aqui, 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 assim, assim. Sempre tangente, percebe? Ó? Sempre tangente. As linhas de campo sempre saem do norte. Não gosto dessa palavra, hein? Sempre sai do norte magnético. O ímã só tem norte e sul magnético. Sai sempre do norte magnético e vai para o sul magnético. Pelo lado de fora. Por dentro, ela continua. São linhas fechadas. Ela não é aberta, como tinha em carga elétrica que só saía. Não. Ela sai e volta. Sai do norte, entra no sul e lá dentro elas continuam. Campo magnético, vetor campo magnético, vetor indução magnética, linhas de força. Tudo representando o magnetismo em volta do meu ímã. Ok? Bom, prof, e a Terra? Não tem ímã dentro dela? Isso. Como é que são as linhas de campo no ímã da Terra? São assim, ó. Mas você não acabou de falar que as linhas saem do norte e vão para o sul? Sim. Do norte do ímã da Terra e vão para o sul do ímã da Terra. Cuidado que é trocado, né? Do sul de geografia é que está o norte do ímã da Terra, o norte magnético. Então, o meu planeta tem magnetismo em volta dele, que é mais intenso nos polos, que é menos intenso nos lados. Ok? Bom, então, eu estou começando a chegar para a gente caminhar para fazer exercício, sistematizar antes de mudar de temas, antes de avançar. Mas eu tenho aqui um imãzinho voltado para lá porque ele... Campo magnético terrestre, por exemplo. Se eu chegar com um ímã polo sul, o que ele vai querer? Vai querer ser atraído. Isso. Qual vai ser o resultado? A soma de vetores. Então, deixa eu entender. O meu ímã tem um campo magnético em volta dele. E o meu ímã é ímã porque ele é formado por imãzinhos elementares, todos apontando para o mesmo lado. Tá? Entendi. Meu campo magnético é um vetor. Então, se eu tenho um vetor, tenho outro vetor, eu faço o quê? Soma de vetores. Por exemplo, e a minha agulha da minha bússola acompanha a linha de campo. Acompanha exatamente o vetor. Ó. O norte, norte da bússola. Mas se eu tivesse duas bússolas, esquece a Terra agora, que eles estão muito próximos. Uma bússola e dois ímãs. Norte para cá, se aqui é sul, norte seria para cá. O resultado é aquele que acabamos de falar. Rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. A minha bússola ficaria assim. Então, se eu tenho vários campos magnéticos na minha bússola, para onde ela aponta? Ela é o resultado da soma de vetores. Bom, falei. Vamos lá. Exercício 1, a CAF. Vai lá, se liga agora comigo. Eu sei que eu falei demais, mas não desanima. A vida é bela. Vamos juntos. A CAF. Numa brincadeira de crianças, o ímã foi quebrado em 3 partes, conforme a figura. Norte, sul. 1, 2, 3, 4. Bom, eu não sei o que ele quer. Quer dizer, eu sei. Mas ele fala da nova situação, né? Mas vamos ao que interessa primeiro. Aqui é norte, aqui é sul. Quando quebra o meu ímã, o lado que é sul, o outro tem que ser o norte. O lado que é norte, o outro tem que ser o sul. Então, eu tinha o norte, então o outro tem que ser sul. Eu tenho um sul, então o outro tem que ser norte. Mas quando ele... E é esse que ele quebrou, e eu não sei o que é, mas não importa, ele não quebrou aqui no meio. Se aqui é sul, aqui é norte, aqui é sul. Se aqui é sul, aqui tem que ser norte. E o outro, sul.
Tudo bem? Pensa nos imãzinhos elementares. Eu tenho uma retinha no meu imãzinho elementar apontando para lá, apontando para a esquerda, no terceiro imã apontando para a esquerda, e no outro, então, também apontando para a esquerda. Bom, e o que acontece com o 1 e o 3? Se fosse o 1 com 2, seria sul e norte atração. Mas ele quer 1 com 3. O 1 é sul, o 3 é sul. O que acontece sul com sul? Repele. Por isso era a alternativa A de amor da minha vida. 1 e 3 se repelem. Fala comigo, galerinha, ok? Tudo bem? Tranquilo? Eu quebrou o ímã em 2 pedaços. Eu vou deduzindo pelo aquilo que eu sei e aquilo... Então, vou completando. Tudo bem? Pensa sempre que você tem, se preferir, desenhe o imãzinho elementar. Então, um exercício classicão de quebra de ímã, e ver o que fica, vai atrair, vai repelir. Só que perceba que ele quebrou de assim, né? Transversal, não quebrou longitudinal. Vou fazer um de longitudinal já já. Esse foi um da nossa apostila. Vamos para o 2. O 2, ele fala assim, a bússola interior. A comunidade que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso de truta arco-íris, por exemplo, as células sensoriais que cobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de magnetita, que por sua vez surpreendem, que por sua vez respondem a mudanças na direção do campo magnético da Terra, em relação à cabeça do peixe, abrindo canais nas membranas celulares e blá, blá, minha avó, beleza. Na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como representado na figura 1, seria necessário submeter as trutas arco-íris a outro campo magnético, simultâneo ao da Terra, melhor representado por... Ele disse assim, figura 1, tá desse jeito, ó que lindo, Churuque para norte. Mas algo acontece que fez com que o que está valendo é figura 2, ó. Em vez de estar assim, ele está de assado, ó. Girou para cá. Só que ele quer que o resultado final seja voltar no anterior. Então ele está dizendo assim, ó. Tem um campo magnético que fez com que o meu ímã mudasse para onde estava. Preciso de um outro para fazer ele voltar na situação inicial. Esse é o ímã que eu tenho no momento, na figura 2. A minha bússola, perceba, norte para lá, ó, pintadinho para lá. Quase sempre no seu vestibular, a parte pintada, a achurada é o norte e o sem nada é o sul. Quase sempre. Quase sempre, quando é uma prova colorida, é o vermelho, o norte, e o cinza, o azul. Quase sempre. Já vi trocado, tome cuidado. Bom, mas o resultado, este campo magnético, mais um outro, eu quero que faça com que o resultado seja esse. Ele fala, ó, vou colocar mais um campo magnético ali para que o resultado seja como da figura 1, de assim. Então, a pergunta dele é, para onde tem que apontar o outro campo para, junto com o da Terra, dê esse resultado para cima? Tem que apontar o contrário lá, ó. Porque se eu fizer rabinho na trombinha, e agora fizer o sai da saída, chega na chegada, calma, vamos devagar. Este aqui, que está na vertical, este que está assim para norte, este BR é o resultante. É o que eu quero ter. Ele fala, quero ter isso. Como que eu faço? Ah, tem que fazer um campo assim. Letra B de beijo na boca. Porque ao somar o campo da figura 2
com este B, que eu chamei de BI, eu vou ter o campo resultante agora do jeito que estava na figura 1. Soma de vetores, só que agora eu tenho o resultado, tenho um e quero saber o outro. Ok? Tudo bem? Bom. Legal. Tranquilos? Bom. Não, tá ok. Então tá, legal. Amor da minha vida. Então esse cara foi o exercício 2. Vou falar do 3. O 3 é sobre as linhas de campo, ou ou linhas de indução. Ele fala assim: as linhas de campo elétrico, é comum ele misturar o elétrico com o magnético para tentar me confundir. Então só vamos aqui abrir um parênteses. Como é que era de campo elétrico mesmo? Campo elétrico era assim, ó. Carga mais, sai. Carga menos, entra. Muito próximo, tão pertinho, o campo é grande. O campo sempre tangente, na verdade, às linhas de força. Quando é menos, quando é mais, quando é menos. Quando é mais, sai, quando é menos, entra. Quando era campo elétrico uniforme. Quando eu tinha duas cargas, uma mais e outra menos, sai do mais, vai para o menos. Quando eu tenho não simétrica, aqui tem mais linhas que aqui. E quando eu tenho do mesmo sinal. Bom, perceba que aqui as linhas são abertas. Ó, ela vai aberta. Não é fechada. Depende, pode ser fechado ou aberto, depende da situação. Depende de quem que eu tenho. No meu campo elétrico, no meu campo magnético, não, elas são sempre fechadas. Então, começamos com afirmação 1. As linhas de força de campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva, para dentro negativa. Opa, é verdade. Acabamos de recordar. 2. As linhas de campo não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam-no, ao contrário do que ocorre com corpos condutores eletrizados, que originam campos elétricos. Ele sai do norte, vai para o sul e continua. É isso. A concentração das linhas de força do campo elétrico ou das linhas do campo magnético indicam qualitativamente onde a intensidade é maior. Quanto mais linhas, maior é a intensidade do campo. Verdade verdadeira, as 3 eram verdadeiras. Por favor, perceba, ó, ela sai, vem, continua. Ela não nasceu aqui, morreu aqui e acabou. Não, ela continua lá dentro. Essa era a afirmação 2. Tudo bem? Bom, se você me entende, supondo que você ainda esteja aí, falamos, como sempre, você tem o resumo aqui no nosso plural, você tem, além do resumo no plural, uma lista de exercícios. Vamos falar de alguns exercícios da lista. Um deles era este exercício meio interdisciplinar, que falava do campo magnético terrestre. Esse é da Unesp. E ele fala que a agulha magnética, ele está contando, na verdade, que aqui eu tenho uma bússola para medir o que vai me indicar para onde eu estou indo, e ele diz que tem uma certa diferença, um certo ângulo. Bom, não esquecer que as linhas de campo são sempre tangente, o campo magnético sempre tangente às linhas de campo. O campo elétrico sempre tangente às linhas de força. Bom, o gabarito aqui era
tangente às linhas de indução de campo magnético da Terra, e ao fato de que o polo norte magnético terrestre está próximo, não está exatamente no lugar, está próximo do polo sul geográfico. O norte magnético está no sul geográfico, aproximadamente. Olha aqui ele mostrando para mim que tem uma diferençazinha. Tudo bem? Bom, neste momento que eu começo a me sentir só, preciso de ajuda. Representa a Terra. Qual a alternativa? Qual a alternativa está correta? Do ladinho tem a agulha da bússola, ok? Qual a alternativa correta? Queria que você digitasse para mim. A, B, C, D ou E? Solidão. Não me abandone. Qual alternativa você colocaria? Alguém por aí? Alguém me ouve? Alguém me ouviu. Fiquei feliz. Mais alguém? Ó, Terra tem NG, o que que é? Norte geográfico. SG, sul geográfico. Como que são as linhas de força? As linhas de campo, por favor, atenção, sempre saem do norte e vão para o sul. Mais gente respondendo aqui, temos uma diferença entre nós, que lindo, é assim que eu curto. Olha só, queria voltar aqui no nosso campo magnético, ele sai do norte, as linhas de indução saem do norte e vão para o sul. O que eles representam? O campo magnético, o vetor campo magnético. Mais intenso aqui nos polos, menos intenso lá. Tá bom. Sai do norte e vão para o sul, mas não nasce norte do sul. Não. Por quê? No norte sul, não. Não nasce no norte e morre no sul. Porque elas continuam lá dentro. Tá bom. Mas que eu queria chamar a sua atenção, as linhas de campo saem do norte e entram no sul, pelo lado de fora. Mas na Terra, o norte do ímã da Terra está onde? Deixa eu chegar lá. O norte do ímã da Terra está aonde? O norte do ímã da Terra está no sul de geografia. Então, na verdade, a linha de campo sai do sul. Cuidado. Mas não sai do norte e entra no sul? Sim. Do norte do ímã, não do norte do planeta. No sul do planeta está o norte magnético. Então ele sai do norte do ímã da Terra e entra no sul do ímã da Terra, que é o norte de geografia. E a agulha da bússola sempre acompanhando. Ela é uma setinha, que é uma tangente, é um vetor campo magnético. Perceba, sai do norte magnético e chega no sul magnético. Por isso a alternativa E de Mengarda. Aonde está a pegadinha aqui? Eu falo, guardei, prof. Beleza. Sai do norte e vai para o sul. Cuidado com a pegadinha, principalmente na Terra, porque é trocado. O norte do ímã da Terra é no sul da Terra. Tudo bem? Todos? Me entendeu? Fale comigo. Legal, 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 legal. Bom, esse é um tipo de exercício. O outro exercício aí, esse da UEL, é a mesma lógica daquele outro. Ele fala assim, ó, a agulha da bússola assume uma posição, mesma lógica desse que a gente fez, que está na apostila. A agulha de uma bússola assume a posição indicada na figura a seguir, quando colocado numa região onde existe, além do campo magnético terrestre, um campo magnético uniforme horizontal. Considerando as posições das linhas do campo uniforme desenhadas, o vetor campo magnético terrestre na
região pode ser indicado por... Tem dois campos. Tem o campo uniforme, tem o campo da Terra, e o resultado foi esse aqui. Então, a posição da agulha da bússola é o resultado. Eu tenho um campo assim e tenho um campo assim, que é o resultado. A minha agulha da bússola ficou assim. Ele pergunta, qual é o outro campo que, junto com esse que eu chamei de BI aqui de início, vai dar aquele BR de resultante? Bom, tem que ser algo assim. Por quê? Porque se eu fizer rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada, opa, deu o resultante mesmo. Então, deixa eu entender. Eu tenho, se eu tivesse esses dois, ele perguntasse o campo resultante, fazia a soma de vetores. Agora, se eu tenho o resultante e tenho um deles, eu acho o outro, também é soma de vetores, só que ao contrário agora. Eu tenho o resultado, tenho um e quero o outro. Então, quando eu coloco um no outro assim, eu tenho esse resultado. Por isso que o outro campo, o campo que eu precisava ali, é um campo deste jeito. Ok? Por isso, letra E de Emengarda, de Esmeraldina, de estamos aí. Bom, temos vários exercícios aí. Estamos com pouco tempo, mas deixe-me falar pelo menos do seguinte. Ó, tem uma lista, queria que você fizesse depois a lista, mas já chamar a sua atenção que, olha só, ele me deu o imãzinho Polo Norte e Polo Sul. Beleza, prof. E ele quer saber como fica a posição de cada imãzinho. Eu sei que o campo, como é que é? Sai do norte e vai para o sul. E que a flechinha, ou a setinha, representa exatamente quem? A agulha da bússola. A minha bússola pondo ali fica desse jeito. Em que a setinha é o norte da bússola. A bundinha é o sul da bússola. Bom, norte sai, vai e entra. Sai do norte, entra no sul. Tudo bem? A setinha é o norte, a bundinha é o sul. E aqui, sai do norte, ali, ó, sai do norte, faz isso e entra aqui. Ô, prof, e esse cara? Agora, cuidado, ó. Sai do norte, vem para baixo, para lá e entra no sul. Por isso que quando ele me dá o campo magnético e pergunta para mim como é que fica a agulha da bússola. Lembra que a linha de campo, na verdade, é a posição da bússola em vários pontinhos que eu brinquei de unir e fazer as linhas. E aí, ao posicionar desse jeito, lembrando, então, sai do norte e vai para o sul. E não morre lá no sul, ele continua lá dentro. Então, ficou assim, deste jeito. O 1, o 2, o 3 e o 4. Bom, uma última coisa eu prometo. Uma última coisa. Só fazer aqui um de... tem outros... Tem outros aí de quebrou o ímã e tal, né? Só ele fala para mim, o polo A atrai o polo C, o polo e repele o polo E. Se o polo F é sul, então tem um A, B, C, D... o A com C, o A com E, só que ele fala para mim que o F é sul. Se o F é sul, aí fala que repeliu. Se o F é sul, significa que o E tem que ser norte. Eu sempre tenho um sul e um norte no ímã. Se foi repulsão, quer dizer que nesse A aqui é norte. Então aquele B é sul. Mas se o B é sul e o A é norte, e atraiu o CD, é porque se aqui é norte, o C tem que ser sul. E o outro norte.
Aqui era a alternativa D de Dragon Ball Z. É isso. Galerinha, é isso. Se não tiver nada mais, agradeço a paciência mais uma vez. Nos vemos semana que vem. Boa semana para todos.